Então vamos ao capítulo 3, evidências de inspiração do Antigo Testamento. Separei Mateus 5,18, em que diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Bom, lei aqui, nós estamos pegando como a mensagem do Antigo Testamento, tá bom? Em especial, era usada no Pentateuco, mas usamos aqui para todo o Antigo Testamento. João 10,35, e a lei não pode ser anulada. Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, toda a escritura divinamente inspirada, nós acreditamos que todo o Antigo Testamento, essa é a referência, é inspirado. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, todos esses autores do Antigo Testamento, todos esses autores do Novo Testamento, qual era a visão deles de um livro inspirado? É exatamente o nosso Antigo Testamento, tá bom? Eles não consideravam inspirados, por exemplo, os livros que a Igreja Católica inseriu na sua Bíblia, tá bom? Então, a nossa Bíblia é 100% igual à Bíblia, tá bom? Que os israelitas consideravam inspirado. Às vezes, com, claro, nomes de livros diferentes, livros que eles consideravam um, nós consideramos dois, por exemplo, como o livro de Reis. Nós consideramos o primeiro e o segundo livro de Reis, mas o conteúdo é 100% igual. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando eles chamavam de Escrituras, a referência era a todos os nossos livros do Antigo Testamento. É sempre importante vocês ficarem atentos, porque hoje é comum, está crescendo muito no nosso meio, aqueles que defendem que o Antigo Testamento, na verdade, ele não é inspirado. Até nas Assembleias de Deus, alguns estão pregando isso, que o Antigo Testamento, na verdade, ele é uma coletânea de fábulas antigas, produzidas 600 anos antes de Cristo, que Moisés nem existiu. Isso daí, até dizer para vocês, na maioria das faculdades hoje se prega isso. Bom, número 2, agora vamos ver evidências dadas pela arqueologia sobre o dilúvio. Vários pilotos militares, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, ao sobrevoarem aquela região montanhosa, Montes Ararat, que fica na Turquia, na atual Turquia, viram e fotografaram o que lhes parecia ser o casco de um enorme navio, semi-coberto pelo gelo. Um piloto russo, em 1917, afirmou ter notado os restos de um estranho navio e uma expedição russa até o teria fotografado. Bom, isso nunca foi comprovado, tá bom? Mas existem evidências. O francês Ferdinand Navarro, que realizou 2 expedições aos possíveis locais da Arca em 1955 e 1969, disse estar convencido da descoberta dos restos da Arca de Noé. Amostras das pranchas de madeira descobertas por Navarro foram analisados com base na cor, mudança de densidade e no grau de liquidificação. O fato mais significativo em relação à madeira atribuída à Arca de Noé foi divulgado por membros de uma expedição enviada ao local do achado. Disseram que o Serviço Florestal dos Estados Unidos havia identificado a madeira como sendo uma espécie de carvalho branco que não cresce no raio de 500 quilômetros da montanha. E uma coisa deve ser observada, é que os montes de Ararat têm cerca de 5.200 metros de
de altitude. Então, na verdade, é uma cadeia de montanhas. Tá bom? Que interessante, fica próximo do local onde a Bíblia também identifica como o Jardim do Éden. Ok? E quando Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden, Abel foi morto, mas Sete que o substituiu, tá bom? É bem provável que ele tenha povoado essa região próximo do Jardim do Éden. E essa região próxima do Jardim do Éden, ela fica onde? É a região da Mesopotâmia. Como você pode identificar o Jardim do Éden? Pegue na sua Bíblia um mapa da Mesopotâmia e veja onde nasce o rio Eufrates e onde nasce o rio Tigre. Por quê? Porque a Bíblia diz que do Éden saía um rio que se dividia em 4 braços. Desses 4 braços, hoje 2 são identificados, o rio Tigre e o rio Eufrates. Tá bom? Sendo que bastaria então, pastor, ir lá na nascente do rio Eufrates para achar o Jardim do Éden. Só tem um problema. O Eufrates tem 2 nascentes. Tá bom? Mas pelo menos se você for nas 2 nascentes, você vai ao local onde estava o Jardim do Éden. Aonde? Próximo aos Montes Ararat. Ok? Será tema da lição de escola dominical desse domingo, né? Tá bom? A origem das nações, a origem da humanidade, e falar um período antes do dilúvio. Bom, uma outra evidência, número 2.2, a servidão no Egito. No período em que os filhos de Israel estavam cativos no Egito, eles edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Essas 2 cidades foram encontradas pela parte dos arqueólogos, e eles notaram que parte da cidade havia sido construída de tijolo com palha e outra de tijolo sem palha. Além de vermos a veracidade da Bíblia ao relatar sobre estas cidades, vemos também veracidade no fato dela ter sido encontrada com metade feita de tijolos sem palha e outra com palha, pois a Bíblia relata que Faraó deu ordem para que não desse mais palha aos filhos de Israel para fazer tijolo, para que eles pegassem palha para o seu serviço. O povo não conseguia fazer a tarefa do dia por causa do tempo que perdia colhendo rastolho em lugar de palha. E os oficiais do faraó os apertavam para cumprir a tarefa do dia, como quando havia palha. E o faraó deu ordem para que eles fizessem o trabalho sem palha. Essa seria assim a primeira evidência arqueológica que nós temos da Bíblia Sagrada. Existe uma outra que está sendo ainda analisada, mas eu até recomendo a vocês que vocês vejam, está disponível no YouTube, o trabalho de um arqueólogo ateu, tá bom? O nome do trabalho dele, do documentário é Padrões de Evidência, traduzindo, mas normalmente acho que está em inglês, Patterns of Evidence. Ele é um arqueólogo ateu que ele fala nesse trabalho que ele via tanta má vontade dos arqueólogos com a Bíblia que ele resolveu pesquisar. Então ele achou evidências de José no Egito. Nesse documentário vocês vão encontrar. É bem interessante, né? Número 2.3, o rei Belsazar. Bom, esse é mais recente. O rei Belsazar viveu cerca de 530 anos antes de Cristo, né? Ou seja, 3.500 anos depois de Adão, tá bom? Mas é interessante essa evidência, diz o nosso comentário. Até bem pouco tempo, os historiadores consideravam como fábula o texto de Daniel 5, que fala de Belsazar, rei dos caldeus. Estes historiadores baseavam-se em uma aparentemente completa lista de reis babilônios. Segundo esta lista, o rei que reinava no período que a Bíblia atribui a Belsazar era Nabonidos. Até que alguns arqueólogos encontraram umas tabuinhas com escrita cuneiforme deste Nabonidos, nas quais ele referia-se a Belsazar, meu filho mais velho. No entanto, permanecia outro problema. Como poderia Belsazar reinar se a história diz que o último rei da Babilônia foi Nabonidos? Mas novamente os arqueólogos encontraram várias tabuinhas, desta vez escritas por Ciro, rei dos Medo-Persas,
que invadiu a Babilônia, nas quais ele relatava que Nabonidos, o rei da Babilônia, fugiu, foi perseguido e preso. E ao mesmo tempo relata que naquela noite foi morto o rei dos caldeus. Então um rei fugiu. E ao mesmo tempo diz que o rei dos caldeus foi morto naquela noite. Assim veio à luz o fato de que Nabonidos e Belsazar reinavam juntos, que era muito comum, tá bom? Entre reis de todos os povos. Belsazar era uma espécie de regente, sendo o segundo do reino. Por isso é que ele, Belsazar, disse que Daniel seria o terceiro dominador do reino. Então, por que ele não ofereceu a Daniel ser o segundo mais poderoso do reino? Porque ele já ocupava o segundo posto, né? Ele reinava junto com o seu pai, ok? Seu pai, segundo a história, ele era também um sacerdote, então ele gostava mais de se dedicar às questões religiosas do que realmente às questões do reino, tá bom? Questões administrativas. E assim, então ele às vezes ficava afastado e deixava o seu filho como regente. Alguma dúvida, irmãos? Eu tenho uma dúvida, mas sim. Eu pensei que Belsazar fosse filho de Nabucodonosor. Não. Na verdade Parece na verdade, o que aconteceu? Nabonidos, segundo a história, depois nós vamos estudar isso mais detalhadamente, mas Nabonidos, segundo a história, ele se casou com a filha de Nabucodonosor e assim ele se tornou imperador da Babilônia. Mas também antes dele, tá bom, teve outros imperadores. Nabonidos também não era nem filho de Nabucodonosor, tá bom? E assim, Belsazar era através da filha. Belsazar seria um neto, né? Um neto de Nabucodonosor, porque a filha de Nabucodonosor casou com Nabonidos, pai de Belsazar. Agora era muito comum, porque Daniel fala Nabucodonosor, seu pai, né? Daí que viria a dúvida, né? Mas isso era muito comum, entendeu? Às vezes falar em descendência, ok? Mas porque na Bíblia também, me parece, o senhor sabe muito mais do que eu acho. Depois de Nabucodonosor, na Bíblia relata, depois de Nabucodonosor, veio Belsazar. Já vem Belsazar. Mas ele não era filho, não. Ele era filho desse homem chamado. Não, eu pensei que fosse filho, pode ser desse que o senhor falou. Seu pai, ele está entre aspas, ele acha mais vivos, mas tudo bem. E até, mas é interessante, a história de Nabucodonosor, você veja, Daniel capítulo 2, quando que Nabucodonosor teve aquele sonho da estátua? Foi no segundo ano do seu reinado, tá bom? Segundo a história, ele começou a reinar 607 a.C. Então isso foi logo no começo, 605 a.C. Aí o capítulo 3 e o capítulo 4 não tem data. Cronologicamente, me parece que tem capítulos que capítulo, acho que 7 ou 8, não tenho certeza, aconteceu antes do capítulo 6 e 5. O capítulo 7 mesmo é durante o reino de Belsazar. Isso, e caiu no capítulo 6. Ele já tinha caído no capítulo 5. Então, mas, por exemplo, o capítulo 3 e 4 não tem cronologia. Mas, segundo a história judaica, vocês já ouviram falar daquela tradução chamada Septuaginta? Foi uma tradução feita do hebraico para o grego cerca de 200 anos antes de Cristo. Eles colocaram uma nota de rodapé dizendo que aquela estátua do capítulo 3, ela foi construída no 19º reino, 10º ano de Nabucodonosor, 19º ano de Nabucodonosor. Isso bate mais ou menos, para você ter ideia, com o ano da terceira investida de Nabucodonosor em Canaã, quando ele destruiu o templo. Tanto que existe a hipótese de que aquela estátua, ou ela foi construída, tá bom, para comemorar a destruição e a vitória final sobre os israelitas, tá bom, foram 3 investidas, 605, 597 e 586, então 586 mais ou menos teria sido o ano da destruição. Então, ou ele fez a estátua para comemorar a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, ou era uma estátua como pedido, eles faziam isso normalmente aos deuses,
para vencer aquela nova rebelião dos israelitas. Sendo isso verdade, por essa nota, né, da Septuaginta, vocês pensem como é significativo, né, os 3 amigos de Daniel não dobrarem o joelho, né, porque ou eles estariam dobrando o joelho, estou dizendo estariam porque é possibilidade, né, ou eles estariam dobrando o joelho diante de uma estátua que foi erigida para comemorar a destruição de Jerusalém, ou estariam dobrando o joelho diante de uma estátua que era um pedido de ajuda aos deuses para destruir Jerusalém, né? Então, mas aí nós não temos na Bíblia realmente essa data. E o mesmo que aconteceu no capítulo 4. Aí não se fala da morte de Nabucodonosor, mas teve 2 imperadores depois de Nabucodonosor, ainda antes de Nabonido, que tiveram reinados curtos. E aí depois Nabonido se casou com a filha de Nabucodonosor, então Belsazar seria um neto, tá bom? De Nabucodonosor.